Abro mais uma página hoje aqui no Páginas Amarelas com o Lucas. E eu não preciso nem apresentar, Brasília inteira o conhece, muito provavelmente você já consumiu algum produto da Toscanelo. E o Lucas é um amigo de muita gente, né, em Brasília. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Aqui a gente credibiliza empresas de verdade. Eu conheci a empresa antes de conhecer o Lucas. Então hoje é uma honra estar recebendo, né, você aqui. Obrigada, parabéns. É um orgulho poder conhecer de fato alguém, né, na vida pessoal, profissional, da maneira como nós nos encontramos. Tive a oportunidade de conhecer suas filhas também, ou seja, é perceptível a congruência do que você nos entrega enquanto empresário com a vida que você leva. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Parabéns pela essa ideia maravilhosa que é, primeiro, com uma coisa saudosa, né? Muito. Desde pequeno, acho que aqui em Brasília, acho que no Brasil inteiro, né? Os catálogos telefônicos. Página Amarela era uma pesquisa que a gente fazia e hoje, infelizmente ou felizmente, né, que ficou mais fácil o acesso, mas era assim uma coisa graciosa para todo mundo. E eu, desde me entendo como empresário, meu pai tinha restaurante, tinha tudo, a gente sempre prestigiava muito, né, a Listel. E hoje em dia, olha, assim, a saudade gostosa que dá no coração. E a gente já encontrou a Toscanelo, né? A Toscanelo. E aí, em 2006, até te perguntei, né, o endereço, porque a gente teve 2 endereços na 203 Sul, já foi no segundo. A Toscanelo existe desde 89, né? Essa é a minha primeira pergunta. Como tudo começou? Você pode, inclusive, agora já emendar e nos contar essa história. Eu venho de uma família que é da área de alimentação. O meu pai, ele veio para Brasília, ele era político, e em 69 a Câmara foi fechada pelos militares, né? Minha mãe, com 9 filhos para criar, aquela época a Câmara foi fechada, os deputados não recebiam salário, a minha mãe montou um restaurante, a Panela de Barro. Foi um dos primeiros restaurantes de Brasília, foi uma casa maravilhosa, era frequentada pela alta sociedade. Então vem dessa história. E em 89, a minha irmã, a Ana Toscano, ela me chamou. Ela falou: Lucas, eu estou com a ideia de montar uma fábrica de macarrão. Vamos ser sócios? Eu falei: eu não tinha dinheiro para nada, gente. Eu tive que vender 2 carros que eu tinha, um velhinho e outro mais velho ainda, e montei. A gente acreditou na ideia, né? Aí depois ela saiu, ela montou o Vila Borghese, que também foi um restaurante de uma qualidade incrível. E aí foi assim que nasceu a Toscanelo. Então a gente vai fazer agora, são 37 anos de empresa. Você vê, quando eu montei a Toscanelo, eu tinha 24 anos de idade. Uau! Então 60 já, e assim, com a disposição, amo. Primeiro eu falo assim, qual é o segredo do sucesso? Amar o que você faz. Eu passei, depois que eu montei a Toscanelo, praticamente 10 anos sem tirar férias. Sem viajar, sem nada. E até hoje, sábado e domingo, aquele de clube, de tudo, a gente deixa um pouquinho para dedicar à empresa. E hoje, assim, não me arrependo de nada que eu fiz. E está aí, né, Toscanelo. Até hoje eu quero melhorar, incentivar meus funcionários, minhas filhas que trabalham comigo. É um orgulho danado que eu tenho desse nome. Muito legal. E acredito que hoje as coisas já estão, né, mais estabelecidas, estáveis, né? Continuou, cresceu, mas você enfrentou desafios. Nossa Senhora! Qual foi o maior, assim, ali no início? Não, gente, em 89, para você ter uma ideia, no final, acho que era o governo Sarney, nós tínhamos uma inflação de 90% ao mês. Você sabe que você ter R$100 no final do mês, esse 100 vai valer 10? Então, para todo mundo, era uma correria danada, você recebia, você tinha que gastar logo. Você chegava no supermercado, era o etiquetador, você tinha que tirar o produto antes dele praticamente dobrar o preço. Então, aí veio o Plano Real, aí que as coisas estabilizaram, e eu acho que foi para o Brasil inteiro, né? Você ter, assim, uma condição de você poder planejar. Mensurar, né? Assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente não tinha isso. Era uma loucura. E quer dizer, eu na Toscanelo eu peguei Plano Collor, o Plano Bresser e o Plano Real.
Em 3 anos, a economia mudava que, no plano Collor, quem tinha, por exemplo, a moeda na época era o Cruzeiro, quem tinha 1 milhão, de repente, de um dia para a noite, você só pode ter 50 mil reais. Então, a gente vivia nessa loucura. E hoje, por isso que eu falo, o empresariado brasileiro, ele é muito versátil. Se você for pegar, qualquer um do mundo não aguenta. Por isso que a gente, aqui no Brasil, as grandes agências de publicidade são as melhores do mundo, assim, tem que criar. Se você estagnar, lascou. E o mais desafiador é entender o quanto os empresários de hoje acreditam que está tudo muito difícil, né? Porque a reclamação é um padrão ali o tempo todo, aí reclama do sistema tributário, reclama, não dá para empreender no Brasil, e aí vira essa facilidade que o online trouxe, que agora você fica milionário de um tempo para o outro. Como é que você vê isso hoje? Isso é uma tendência assim, que, para quem é antigo, né, isso é, se você for pegar a história da economia, pega a brasileira, a família Antônio Hermílio de Moraes, os Matarazzo, vai mudando, o dinheiro vai mudando de mão. Sim. Vai mudando de mão. Essa tecnologia. Eu, por exemplo, eu sou zero de tecnologia. Mas seus maquinários Não. são sempre Eu estou os falando de mais tecnologia, modernos. eu falo de informática. Eu não sei fazer uma planilha Excel. Ah, ok. Eu não sei ligar um computador. Eu não gosto do computador. Agora, a minha, como a gente dividiu na empresa, as filhas tomam conta dessa parte de estrutura, de informática, de propaganda digital. Para mim, eu ainda estou na minha produção. É máquina, é receita, é ver um maquinário, mas a parte assim, de informática hoje, a pessoa com 20 anos, 22 anos, ela monta uma startup, ela fica milionária. Fica milionária. Falando nisso, há uma crença aí também que empresas familiares têm uma grande tendência a dar muito errado. Esse não foi o caso de vocês. Não, mas a minha, como sim, é que é? a minha empresa, sim, ela é familiar, mas ela é nova. Mas a gente já está preparando, por exemplo, eu não quero mais que os meus netos trabalhem na empresa. Isso aí você tem que passar, você tem que botar um administrador profissional, tudo, senão vai para o brejo. É o plano de sucessão, mesmo, né? E também quando fala assim, empresa familiar, você tem que ver o tamanho da empresa, né? A minha é um tamanho médio, eu não tenho nenhum interesse em ampliar, eu tenho que manter a qualidade, lógico, e você adquirir novos negócios. Mas, agora, quando a estava aqui. Quando a empresa ela atinge um certo tamanho, precisa da profissionalização, sim. Sim. E hoje a composição societária mudou. A sua irmã ainda, a gente falou ali do início, né? Ficou com você. Como é que foram ao longo desses 37 anos e como é que está hoje a Toscanela? Então, a Ana, que é minha irmã, Ana Toscana, ela teve um programa de culinária, né, na Bandeirantes, foi durante 10 anos, programa diário, né? E ela saiu para a área de restaurante. E para mim, quando eu montei a Toscanela, a Luísa, minha filha hoje, que trabalha comigo, e a Nina, não eram nem nascidas. Então, a parte de trabalhar com alimentação de restaurante, trabalhar à noite, então foi aí que a gente deu você vai para lá, eu fico aqui, e tá aí, o programa dela, o restaurante dela foi um sucesso, tudo. Hoje, ela já está mais querendo tranquilidade, né? Porque ela, a francesa, confeitaria francesa que foi da gente também, que foi dela, foi desde 77, então são quase 50 anos de mão na massa, né? Caramba! Então, hoje a constituição da Toscanela sou eu, a Luísa e a Nina. Maravilha! E grande Deus, que é o nosso grande protetor. Sempre. Eu amém. tenho uma pergunta aqui, mas a gente vai ouvir alguém que de fato empreendeu, que entendeu que a vida, né, as coisas levam tempo. Quando foi que você percebeu lá atrás, lá no início, que, poxa, agora deu certo? Qual foi o ponto que você falou, assim, ou você desde o início abriu para dar certo, as coisas foram acontecendo, como é que foi? Carol, o primeiro dia que a gente abriu a Toscanela, eu me lembro, foi num sábado. A gente abriu às 10 horas, 2 horas da tarde não tinha mais o que vender. Olha que benção, não tinha mais o que vender. Então, no primeiro dia... Eu tinha 2 funcionários. Você já abriu com funcionários, com já 2 montou funcionários, todo... com 2 funcionários na cozinha. E a nossa ideia era vender um macarrão, né? Vender a massa. A pessoa comprar um macarrão e ir para casa. E aí você vê. Nós vamos fazer pratos, lasanha,
o canelone, essas massas todas. Mas o primeiro dia que a gente abriu foi num sábado, a gente abriu 10 horas da manhã. Deu 2 horas da tarde, o pessoal varreu a loja. E aí você dobrou a produção? Aí já dobra a na semana produção, você faz seguinte? a adaptação, a gente não trabalhava com coisa congelada, hoje a gente trabalha. Depois, a loja foi um sucesso danado. Na loja da Asa Sul, que foi a nossa primeira loja, o pessoal da Asa Norte vinha e dava fila no domingo. Mas fila de sair fora, assim. Né? Aí eu falei, vou abrir na Asa Norte. Aí já desafogou, já. Aí, então, assim, de tempo em tempo, por exemplo, o Sudoeste praticamente não existia, né? Quando já tinha Toscanel. A gente abriu lá, depois foi Lago, depois foi Águas Claras, depois Jardim Botânico. Então, assim, Brasília ela tem uma dinâmica que eu acho que nenhuma cidade no mundo tem. Qual é? A dinâmica de Brasília de crescimento. O tempo Hoje todo... nós somos, a Brasília é a terceira maior capital do Brasil. Passou Belo Horizonte. Estou te falando que Brasília tem 65 anos. Sim. Você pega um bairro, igual, por exemplo, a projeção que vai ter de Águas Claras, Taguatinga. Taguatinga hoje tem mais habitantes do que Ribeirão Preto e Uberlândia. Que são 600 mil habitantes. Que são cidades que são tradicionais, que têm 200, 300 anos de fundação, né? de idade. Então, você vai ser criado agora o Tororó, a previsão 350 mil habitantes. Gente. Olha a dinâmica que Brasília tem. Então, quando você fala assim, a Toscanel, na Asa Sul, foi Asa Norte, foi... Então, você tem um mercado que você tem que acompanhar, porque Brasília hoje virou bairrista. Hoje, por exemplo, quem mora no Lago não vai nem jantar na Asa Sul. Quem mora na Asa Norte não sai da Asa Norte. Quem mora em Águas Claras não sai de Águas Claras. Então, Brasília, esse dinamismo que teve Brasília, esse crescimento, foi muito bacana para nós empresários. Então, hoje você tem bairros, por exemplo, vou abrir um exemplo, Noroeste. Noroeste hoje que tem 10, 15 mil habitantes, mas daqui a 3 anos são 40, 50 mil habitantes. É muito bom isso para o empresário. Coisa boa. Voltando aqui, o que a Toscanello realmente entrega? Se a gente pensar nessa trajetória, né, desde o primeiro dia, já vendeu tudo e só vem crescendo, o que você entrega? Porque não é só massa. Não. Para mim, eu falo que o meu negócio não é vender massa, não é vender alimento, é vender alegria. Eu acho que presente, quando você fala assim, no Dia das Mães, você tem tudo. Eu já converso com meus eu falo funcionários ou colaboradores, eu já vou na cozinha e falo, gente, olha, a gente está fazendo hoje, cada prato que é feito aqui, imagine que você está fazendo para sua mãe. Então, por isso que eu falo, o lema hoje da Toscanello é mesa que emociona. Eu quero vender alegria. Quando eu tenho reclamações, lógico, tanto que você vende, um cliente faz uma crítica, tudo. Só eu que tenho o poder de conversar com esse cliente. Não deixo na mão de funcionário, de ninguém. Eu ligo pessoalmente. Aqui é o Lucas, eu sou da Toscanello, eu quero pedir desculpa, erros acontecem, só não erra quem não faz nada, né? Então, o lema que eu falo é o seguinte, eu não vendo alimento, eu quero vender alegria. E o diferencial agora, a gente falando da comida, do sabor, frente a, eu nem gosto de falar concorrência, mas enfim, o diferencial da Toscanello no quesito sabor, comida, molho. Primeiro a gente tem tradição, né? E quando você fala assim concorrente, é tão bom tê-los. E vou te falar, é tão bom tê-los se você tem um contato com eles. Porque você pode unir, o diferencial todo mundo vai ter. Eu falo para todo mundo, se eu te der 2 ovos para fazer, e eu fazer 2, vai sair diferente. Então é muito bom ter pelo seguinte, para você manter e tentar cada vez mais aumentar a sua qualidade. E o segundo é da gente ter uma união de, por exemplo, no meu caso, Brasília precisa trazer a farinha de grão duro, que era difícil, uma coisa importada. Quando você tem um número, fica mais fácil para você. Eu já gravei programas com concorrentes, eu não falei concorrentes, né? Um parceiro de comércio, que hoje em dia é muito importante você tê-los. Já gravei na empresa dele e na minha empresa. Ela na minha empresa, né? Porque A Renata. Não, pessoal da Casa do Manjericão.
Uau! Muito tranquila. Ela fez, me chamou, ela foi na minha empresa, eu fiquei na empresa dela, trocamos ideias. Essa questão da concorrência, você falou, é bom tê-los. Normalmente, né, pelo que eu vejo, não sei qual é a tua percepção, se tem determinadas empresas que, se elas têm uma demanda muito grande e tiver uma amizade ali com aquele concorrente, todo mundo se estabelecer, eles podem pegar um trabalho maior. Isso já aconteceu com você? Como é que é a tua visão nesse sentido? E principalmente no mercado de Brasília, eles estão sempre concorrendo ou, de fato, os empresários que vão amadurecendo entendem a importância? Como que funciona essa dinâmica nesse caso? Não, a dinâmica funciona que você, para tendo os concorrentes, a ideia é um que tem nova, que fala. Eu, por exemplo, invisto muito em maquinário desde 95, eu já fui para a Itália comprar máquinas, tudo. Não assim para fazer uma coisa industrial, que eu acho que é assim, a mão de obra cada vez vai ficar mais difícil, como está hoje, né? Essa é uma das perguntas. O Brasil é um país que só dá direitos, né? O povo só quer dar direito, não dá obrigação. Então, desde aquela época eu tive essa visão. Hoje são 90 funcionários. Eu acredito, se eu não tivesse tido essa visão há 30 anos atrás, ficaria muito difícil. Porque hoje a gente tem, infelizmente, um país que preza só direitos, não obrigação nenhuma. E a tendência que você está vendo é só piorar, né? Como é que está a questão da liderança hoje? Porque você passou aí por várias gerações. Você percebe um conflito? Como é que você vê esses colaboradores hoje dessa idade? Ou o seu pessoal está com você há muitos anos e continua? Como é que é isso? Uma coisa que eu tenho, eu falo assim, o maior patrimônio, para mim, não é a Toscanela. O maior patrimônio é o pessoal que está na Toscanela. Meus funcionários são de 30 anos. Eu já estou agora pegando filho de pessoas que começaram comigo. Uau. Então eu tenho muito orgulho disso daí. Porque eu vejo assim também, quando uma empresa tem uma rotatividade muito grande, às vezes é o erro da empresa, né? Sim. Da maioria das vezes. E lá, olha, é uma coisa que eu falo, você sabe por quê? Pode pegar fogo em todas as Toscanelas. Eu tenho a minha turma e falo, vamos começar de novo, e tenho certeza que eles vão fazer. Mas você tem ouvido isso de outros empresários, ou você que está no ramo, como é que está essa questão de colaboradores? Agora tem os PJs, agora tem, né, os que trabalham na empresa. Como que... O problema quando o país é regido por leis, eu falo para todo mundo, o caso do Brasil, você olha o tamanho do TST, Tribunal Superior do Trabalho, é um prédio que é imenso para julgar as causas trabalhistas. Aí você vai no Ministério do Trabalho, que é um órgão que serve para... cuidar dos direitos? Não. É para gerir, fazer a geração de empregos, tudo. Uhum. Um é desse tamanhozinho, o outro por causa de que julga. Então, é estranho. O Brasil é muito nesse ponto. E a tendência é só piorar. Escala. O Brasil, enquanto o brasileiro não reconhecer, a gente é pobre. O Brasil é pobre. Que todo mundo fala, o Brasil é rico. País do futuro que nunca chega. O país é pobre. O país precisa trabalhar. E hoje vem... Como está acontecendo esse negócio de escala? 5 por 2, trabalhar. Cara, isso aí não existe. O Brasil devia ser no mundo inteiro. Eu quero trabalhar 10 horas, eu vou ganhar por 10 horas. Então o pessoal só cobra direito. Obrigação ninguém tem. E aí vem o feriado, né? Vem Copa do Mundo. Como é que você tá? Como é que você gera Não, isso? Isso para mim é uma maravilha. Porque você vende? Eu vendo bem no feriado, vou vender bem na Copa, tudo. Até das razões do sucesso que eu tive na Toscanela foi em 90. A Copa foi na Itália, quer dizer, a gente... Então, assim, o pessoal ligava muita massa a Copa na Itália. Então, o feriado eu adoro tudo, mas o que eu estou te falando é que o Brasil não pode parar do jeito que ele para. O Brasil ele começa a funcionar depois do Carnaval, agora vai ser depois da Copa. E temos que reconhecer, o Brasil é um país pobre. Nós somos pobres, nós somos paupérrimos. Esse é o cenário. Qual seria um cenário ideal, correto, baseado no que você está falando? Eu acho que é livre iniciativa.
Por exemplo, como aqui no Brasil antigamente você obriga um funcionário a ter um sindicato. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A Inglaterra tem 30, 40 sindicatos. A gente tinha, parece, 19 mil sindicatos. Isso não existe. A relação tem que ser entre o funcionário e o patrão. Eu quero trabalhar 20 horas, trabalha, ganha por hora. Agora o funcionário ganha pouco, ele acha que ganha pouco, porque ele não vê acordo de dinheiro de impostos, de FGTS, de INSS, e o empresário paga muito, com os encargos trabalhistas. Então isso não existe, isso para mim no Brasil Só que essa é a nossa realidade, aí tem esse pequeno empreendedor que é incentivado, o que fazer dentro do cenário que a gente tem e desse cenário, né, que a gente enxerga. Porque tem uns que continuam. Você mesmo, a gente estava conversando, né, no bastidor, que 90% das empresas que abrem fecham em menos de um ano. E é difícil. E você, às vezes, você vende, o empreendedor, às vezes ele é muito iludido, né? Eu vou fazer tudo. Quer dizer, eu acho muito bacana ele ter essa ilusão, porque pelo menos 10% dão certo, né? Então, é difícil. O Brasil, você empreender no Brasil Ou seja, você também concorda com essa máxima? Lógico, mas quem é? Não é nem concordar, você vê a realidade, Carol. Total, com certeza. Você vê, Agora, a pessoa tem uma ideia legal, tem uma... Sabe, quando chega na realidade, você se ele bate depara... de frente... Agora é o seguinte, vamos lá. A Toscanello continuou, está aí, em pé. Você não se moveu pela política, pela Copa, porque se a gente for olhar, de fato, esse ano, em todos os grupos, as mentorias que a gente participa, é assim, Copa, eleição, esse ano, assim, é só para te assustar. Eu parto de uma premissa de falar assim, gente, se eu for ficar olhando para isso, eu só tenho esses meses para trabalhar, então agora eu vou correr com esses meses, né? Segura ali um fluxo de caixa, mas a tendência muito é esse aguardar pela política. Se a sua empresa ela fosse mantida nesse sentido, eu acredito que, olha os 3 grandes problemas que você viveu, muito maiores do que o que a gente enfrenta hoje. Mas eu acho que aí o brasileiro também é muito catastrófico, né? Sempre. Vai ter Copa. Copa pode parar certas coisas, mas tem um lado da economia que vai ganhar dinheiro. De braçada. Você pega, no meu ramo, alimentação, são os bares que vão outra carteira. Agora o Brasil vai parar. O funcionalismo público para. Mas assim, você tem a indústria de camisa, de bandeira, você tem sempre uma compensação. E você parar em eleição também, eleição para, o serviço público. Eu acho até bom quando para, porque dá mais tempo da gente respirar, né? Não vem novidade. Mas você vê uma eleição que gera de dinheiro, uma eleição para gráfica, para... Então, tudo isso daí, eu acho que vai parar. Não vai parar nada, vai mudar um pouquinho. O Brasil não para. É porque onde uns veem oportunidade. Não, e necessidade, né, Sim. Carol? Necessidade. Qual é o político que não vai precisar de camisa para fazer propaganda? O mercado é assim. Foto, vídeo, né? É tudo. Mas a questão do copo meio cheio, meio vazio e de responsabilizar o outro. Você tem a responsabilidade de me manter. É igual o colaborador que ainda vê o empresário como, tá ganhando em cima de mim. Como é que a gente consegue mudar essa mentalidade? Eu falo o seguinte, aqui no Brasil, é um dos únicos lugares do mundo que o empresário não é bem visto. Quando você pega nos Estados Unidos um cara que é de sucesso, esse cara ele é um deus. Aqui no Brasil o pessoal fala, já fez isso, já procura algum... Defeito. Vários. É visto como um vilão. Sim. Pelos colaboradores, pelo próprio brasileiro. O brasileiro não dá valor ao empresariado que ele tem. E praticamente é quem mantém
toda essa máquina não, praticamente funcionando. não. É o que mantém, é o que mantém. Que a internet foi um advento, quero até sua percepção sobre isso, que deu voz a tudo. Voz e poder. Por exemplo, antigamente você tinha uma emissora que elegia um presidente da República, hoje não faz mais isso. Você tinha tantos artistas que eram desconhecidos, que hoje já pode ser. A internet foi muito bacana. Porém, Era muito bacana. Mas aí você tem, para quem é pai, é uma concorrência desleal na área de educação, né? Porque você concorrer. Antigamente era com a televisão, né? Com novela, tudo. Hoje você concorrer com a internet na educação do filho é muito difícil. É muito difícil. E o acesso à informação ficou muito fácil. Por isso que eu vejo assim essa geração, que está vindo agora, um pouco preguiçosa de pensar. Eu me lembro quando eu estava no primeiro grau, eu fui fazer um trabalho com amigos, trabalho de grupo que tinha antigamente. Eu juntava 4, 5, 6. Eu fui fazer um trabalho sobre a batata. Era o escorbuto. Cara, eu e 4 amigos. A gente ia para a biblioteca da UNB para estudar sábado e domingo para fazer um trabalho desse. E durante um mês, todo sábado e domingo a gente ia para a UNB, ou então para a biblioteca da Câmara, tudo para fazer esse trabalho com cartaz assim, ó. Hoje você pega o telefone e fala sobre a batata. e está ali o trabalho acaba pronto. tudo. Livro. Nossa, que coisa gostosa que você lembrou agora. Enquanto você estava falando, me veio assim, por que que nós sabemos planejar? Porque o trabalho da escola era passado com um mês de antecedência, tá? Você vai ter que entregar aí como o feijão, né? E ali você planta com seus colegas, põe no algodão, vai regando, vai vendo o tempo de crescimento. Livro, existia livro, tá, gente? Era bem legal. E biblioteca, que Não, talvez... Para mim ainda existe livro. Eu amo ler, né? Então Talvez para vocês que não utilizam, né? A gente ia para a biblioteca. O que é uma biblioteca? Vamos lá. O glossário aqui, né? Dos tempos antigos. E por que que funcionava? Índice, que hoje em dia ninguém sabe o que é nada. índice. Sumário, Ixi, prefácio, capa do livro, orelha de um livro, né? Não. Então, ali se havia pesquisa, tempo de estudo, foco. Eu falo que toda essa patologização que está acontecendo hoje, não tem como. Tem gente que fica preguiçosa. fica preguiçosa, fica acelerada. Você falar de Barça, Poxa! Delta La Russe, Mirador. Não, Então, dicionário. Hoje Dicionário. Meu pai chamava de o pai dos burros. Carolina, tudo que eu perguntava, ele não respondia, Lucas. O Aurélio, o pai dos burros. Vai lá no pai dos burros. Mas pai, você sabe, responde. Vai. E não respondia. Então hoje você tem essa facilidade Porém, com consequências. Muita pessoa esquece de pensar um pouco, né? Lucas, você teve que deixar alguma crença ou algo que você pensava para trás para continuar crescendo, para continuar empreendendo? Isso aconteceu lá atrás, acontece todo dia, você consegue eu vou te dar um exemplo disso, né, que eu vivi recentemente. Ou a gente flexibiliza, ou determinados negócios que eu preciso de pessoas que têm hoje outra geração, outro modus operandi, como, por exemplo, esses trabalhos, né, cada um na sua casa, com essas entregas, porque eu vim de um tempo onde disciplina, respeito, pontualidade, cliente tem sempre razão, e que, para mim, essa premissa é importante, ela não cai por terra. Você vê que você acabou de validar isso, falando que se há um problema, quem fala com o seu cliente é você. Essa crença eu tenho que ir quebrando, porque, do contrário, dentro do meu negócio hoje de audiovisual, não funciona, porque são todos de pessoas de outra geração. Então, eu tive que entender que de 8 às 18, ou desse formato não funciona. Hoje de manhã mesmo eu estava quebrando a cabeça falando, como é que eu vou estruturar? Porque você fala que o horário é X, e aí chega-se em outro. Então, eu tive que flexibilizar, né? E entender como manter. Teve algo que na sua trajetória você precisou deixar para trás e falar, não, essa verdade é só minha, mas se eu continuar desse jeito, eu não continuo por aqui. Agora, eu acho assim, do histórico da Toscanela, a área que o tempo que eu mais aprendi foi na época da pandemia.
Uau! A minha clientela, ela tem um prazer de ir na loja, né? Ver a massa, ver... Você tem hoje, lógico, as vendas assim por internet, por aplicativos, tudo. Mas o meu cliente, eu sinto que ele tem muito prazer de ir na empresa. Eu me lembro que na pandemia a gente teve que fazer uma adaptação, né? A gente teve que botar os balcões para fora, tinha que ser atendido por fora, não podia ter aglomeração. E eu via aqueles meus clientes mais idosos, os que mais reclamavam que queriam entrar na loja. E assim, não, eu quero entrar. Eu falei, mas não pode, senhor. Sabe, a minha clientela é antiga também, né? Eu estou na terceira geração da Toscanela. Eu tenho gente que comprava quando era pequeno que já é avô hoje. Gente. O meu caso, o meu caso, se for esse, eu te falo, já estou na terceira geração. Você começou com 24 e hoje Não você já é avô. 60, é. Se eu consumisse com 24, eu ia comprar massa para as minhas filhas, agora estou comprando massas para os meus netos. Então, assim, você tem a mudança de tempo, dos hábitos das pessoas não terem tempo para sair de casa. Eu acho que não é nem questão de ter tempo, acho que é comodidade. Eu acho muito ruim também. Você perde aquele contato. E o que eu acho mais engraçado, você pode observar isso, é que as pessoas aposentadas, pessoas idosas, né? Repara o carrinho delas no supermercado. Tem assim, 2 maçãzinhas, para no outro dia ter o que fazer. Então, eu acho que essa parte, quando você fala assim da tecnologia, tudo foi muito bom. Mas também eu acho que as pessoas que viveram, que acostumados, né, da frutaria, da quadra, de tudo, eles ainda gostam de fazer isso. Sim. Eu acho que o contato... Relacionamento. O contato está sendo muito dispensado, eu acho isso ruim. Faz todo sentido. E depois da pandemia, você sofreu um baque, mudou algo, ou Não, você retomou eu acho e que foi a bem? pandemia, eu mantive portas abertas, tudo, assim, mas foi uma fase muito ruim, né? De funcionário, com medo de ser demitido. Nossa, a gente aprendeu muito com ela, né? Sim, sim. O mundo Agora, mudou. eu acho que as pessoas também ficaram muito egoístas depois, né? Totalmente. Houve uma mudança A facilidade, comportamental. nossa. Muito. E engraçado que o que se falava era, eu me lembro, o Guilherme na época estudava no Adventista. Todo mundo começou a pedir desconto, que não ia poder pagar a escola e tal. E graças a Deus o negócio que eu estava fazendo, eu continuava ali recebendo. E aí, à época, né, a pessoa meu ex-marido, vamos pedir. Eu falei, não, os professores precisam continuar recebendo. Tá tudo acontecendo. Eu, enquanto docente também, né, na minha primeira profissão, fiz magistério. Então, assim, eu falei, não, eles precisam ficar recebendo. Só que os pais começaram a ter que ficar em casa com os filhos. E eles viram que o maior desespero era, eu quero que isso acabe logo, para os filhos voltarem para a escola. Né? Então, imaginou quantos casais se separaram. Nossa Senhora. Porque ninguém convivia. É muito fácil, ou seja, a hiperconvivência mostrou de fato... E ele era convivência obrigatória, né? Obrigatória, né? Só que aí, o que imaginou-se? Nossa, os pais se aproximaram dos filhos, agora o amor, tá todo mundo com saudade de voltar a abraçar. Gente, eu não vi isso. Cada vez mais afastamento, cada vez é você por você e eu por mim. Como pode, né? Não, e as amizades, quando fala assim, rede social, porque fica legal de ver alguém. Caiu fora, você pega e você telefona. Nem no você chama aniversário para tomar mais. um café. Eu vejo, por exemplo, um grupo de WhatsApp de família. Aniversário do irmão, parabéns, tudo. Pega o telefone e dá uma ligada. Ouvir uma voz, música. Não, hoje, se você importa para alguém, simplesmente... No dia do meu aniversário, eu postar uma foto sua, no seu aniversário, no meu Instagram. Não é mais ligar. E se você não posta, mas como assim? Gente... Ficou uma cobrança. Essa parte daí eu falo, porque melhorou muito. Ela melhorou nada, piorou. Piorou demais. Quando você viaja para ver um irmão, para ver... Cara, grupo de família eu vejo. Parabéns, tal, que você... Cara, pega o telefone.
não vai comer um bolo, não vai tomar um café. Nesse ponto, eu sou muito saudosista. Eu tenho meus amigos que são tudo de 40, 50 anos. Não, e a gente se encontra ali na padaria, que vocês têm um grupo que se encontram. Gente, é tão bonitinho. Eu falo que essa questão do bairro é muito legal e aqui no Lago tem muito disso, né? Tem a empada lá do Gilberto Ah, Salomão. tô sempre lá também. Onde eu trabalho com a Maria. Eu trabalhei na Embaixada do Estado do Kuwait, ali na 5. Sei. Acho que eu tinha 20, o Guilherme está com 21, 20 e poucos. Então, eu comecei a andar ali na 5 nessa época. Então, parava ali no Gilberto, que tinha a Urtiga. Era a Urtiga? Não, Urtiga. tinha o Bia Faz. O Bia Faz, a Ortiga tinha também. Ali. Tinha o La Massa. Isso. E aí, ter voltado agora, que já tem 4, vai para 5 anos que eu estou aqui no Lago, fiquei no Parkway, e entender a dinâmica do Lago é muito diferenciado, porque é incrível essa questão de ver aquelas pessoas e toda vez que eu vou encontro alguém que você me apresentou. Aí eu e o Lucas, o Lucas está viajando, o Lucas está fazendo rally, e eles se conhecem, e a mesma coisa na Padaria Delícia ali, né? Delícia, mas isso na Zona Sul também é a mesma coisa. Você tem grupos lá, tudo. Eu nasci na 206 Sul, né? Depois fui morar em 302 Norte, que a Asa Norte nem existia ainda direito, mas sempre tem esses grupos. Você falou do idoso que vai ao supermercado, sempre que eu vou no Big Box aqui em cima, eu sempre tenho um casalzinho mais velho, e realmente é aquele pouquinho que você conversa, dá um oi e faz tanta diferença, né? Não, eles querem sair de casa. E aqui em Brasília, por exemplo, eu não te falo que eu acho que Brasília, para aposentado, é um pouco ingrato, né? Porque primeiro, Brasília, apesar de a gente ter uma mobilização rápida, você não tem a mobilização de uma praia, de um ponto de encontro, então eles sempre precisam do carro. Mas assim, eu vejo essa parte do aposentado em Brasília, ao mesmo tempo que ele tem uma qualidade de vida muito boa, que é parques. Aqui, por exemplo, você tem no Lago, você tem parque, você tem Parkway, você tem parque, Asa Norte, Asa Sul, você tem parque, tudo facilita. Mas para eles, assim, é aquilo que eu te falei. O contato é importante. É importante, vai. Essa é outra pauta que eu vou te chamar para a gente conversar, mas acredito que isso está mudando também. O problema, de fato, antes só tinha o SESI, né? Hidroginástica. Essas pessoas estão ativas, elas estão pensando, olha o seu nível, né, de vida, o tanto de coisa que você faz. Então, mas eu acredito que, inclusive, está abrindo esse condomínio para pessoas só acima de 65 anos. Posso te falar? Eu já estava até interessado já. Falei, porque eu tenho uns amigos da aviação, a gente fala, gente, vamos comprar um terreno no Parkway, a gente bota uma piscina no meio, cada um faz uma casa, tudo. Aí eu vi. Sim, muito legal. Esse condomínio. Essa pauta é interessante. Tem muita coisa, tem o Instituto Maturecer, tem muita coisa acontecendo. Eu recebi 3 menções honrosas do governo do Distrito Federal quando eu voltei para o Brasil em 2017, porque eu atendi 60 idosos. Dali, eu entendi o quanto a frase eu tenho muito a entregar, eu tenho muita vida a entregar, então a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Fechando aqui a questão ainda da empresa, as suas decisões, qual é o princípio dela? Experiência, cliente, mercado? Você junta, né? Primeiro a experiência que você tem de ter uma empresa há 37 anos. O mercado sempre vai ditar tudo, né? O mercado, a necessidade do mercado que vai ditar quais são as suas atitudes que você tem para acompanhar a empresa, tudo. Hoje, por exemplo, em Brasília, você tem, são 7 lojas. Cada loja minha, nos bairros, ela tem uma necessidade diferente para os clientes. É aquilo que eu te falei, por exemplo, a Asa Sul é um bairro que pessoas mais velhas, né? Então, é aquele cliente que vai todo dia. Águas Claras é aquele cliente que vai lá, compra um monte de massa porque não tem tempo de mercado, não tem filho para levar na escola. Então, cada bairro em Brasília, você tem uma necessidade. É diferente o consumidor e você tem que entender muito isso. Lucas, e o que torna, na sua percepção, um negócio sólido, que é de fato o que você tem, um negócio sólido? A solidez, já fala, é base, né? É uma ideia que você tem, que você acredita nessa ideia, que você dispõe a colocar o seu tempo, a sua credibilidade.
a vontade que você tem, a crença que você tem no que você está vendendo, porque quando você tem uma coisa para vender, você tem que Acreditar. o primeiro a acreditar é que o produto é bom. Assim, eu compraria esse produto. Quando a gente montou a Toscanello, eu sou de uma família italiana, né, de descendência italiana. O maior prazer que a gente tinha em datas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, a gente juntar a família inteira. Eram 10, 15 pessoas para fazer, na época, o anholim, que é o capelete que a gente fazia sopa, né? Então, você já reunia a família inteira para fazer aquilo, já aquela discussão toda, e depois fazer esse prato. Então, eu já tive, quando eu montei a Toscanello, eu já tinha essa parte a ideia de família, de união, e realmente é uma coisa que até quem não é descendente de italiano sabe essa tradição, aquela macarronada no sábado, no domingo, de família, que é uma coisa que na pandemia voltou um pouco, né? Assim, de ir para casa do pai, gente que foi para casa, quer dizer, fez juntar um pouco as famílias. E se a gente for pensar, a família é a base de tudo, né? Sim. É o cerne da Sim. sociedade, se chama família. A minha próxima pergunta era que, né, se tem algo mais que você gostaria, né, que nós soubéssemos sobre a Toscanello, mas não vou lhe dar a liberdade para escolher a história, porque eu sei exatamente de todo o trabalho social que você faz e sei que não fala Nem gosto de falar. e nem gosta, e não vou pedir para que você fale disso, mas a história que muito impactou quando eu ouvi, né, porque eu fui uma das pessoas em que pude presenciar, né, e presencio até hoje, pessoas que você ajuda, grandes instituições, porque ele é, sim, de fato, um empresário que eu acredito que essa prosperidade toda é o quanto que você também ajuda em palavra, em tudo, sabe? Mas a história que eu gostaria que você contasse é que a sua mãe já sempre tinha a casa cheia, sempre tinha alguém para ir contar, que acho que foi daí, porque foi nessa resposta que eu entendi por que você ajudava tanto. Eu queria que você contasse essa, e que também é a história da Toscanello. Primeiro que quem tem família grande já aprende a dividir, né? Não aprende, já é forçado a dividir. O almoço, aquilo, se você fizer faz tititi, já você fica sem comer. E meu pai era político, né? Então, a gente vivia com casa cheia. Então, às vezes eu chegava em casa e não tinha nem cama para dormir. O meu pai, a nossa casa era tipo a embaixada do Estado do Espírito Santo aqui em Brasília, né? Então, eu não tinha. Às vezes, chegava gente lá em casa que entrava dentro de casa, mas não era um prédio, né, na 302, era um prédio que era só de deputados. Então a pessoa batia errado lá em casa, mas entrava e minha mãe dava comida, dava tudo, então a gente aprendeu. E minha mãe sempre, né? Minha mãe, assim, eu tenho um orgulho danado dela, porque uma empreendedora, ela foi fundadora da Casa do Candango aqui em Brasília, da Associação Social do Planalto. Então a gente sempre aprendeu essa parte de dividir. E é o seguinte, é o que eu falo para todo mundo, o dom que a gente tem não é da gente. Ele é emprestado para a gente por Deus. Quando o médico fala, esse é meu dom, não é o dom dele. É o dom que Deus emprestou para ele para ser instrumento. Eu penso dessa forma. O dom que Deus me deu de cozinhar, de empreender, de tudo, ele não pertence a mim. Eu não posso pegar. Se você for pegar um rio que corre, se você parar, por isso que eu falo para todo mundo, a moeda de todo o país, quando se fala moeda corrente, né? Quando você para essa corrente, ela deixa de ser moeda. E qual é a premissa que você utiliza no ajudar? Porque sempre quando a gente convida alguém a ajudar, mas e o que fulano vai fazer? E o que ele vai fazer com o dinheiro? E como é que vai fazer? Como é que você libera isso? O que você acredita sobre? É uma palavra só, o coração. É o que você sente no coração. Quando você começa a questionar muito,
aí vira a parte racional da coisa. E ajuda não pode ser. É quando você sente, devo ajudar, como seu coração manda ajudar, você tem que seguir o seu coração. Eu sempre peço, né, para o empresário que está aqui conosco, deixar um conselho para os empreendedores, para quem quer empreender, mas no seu caso, Lucas, conhecendo sua vida, que você falou que o que você quer entregar para as pessoas é alegria. Eu acho que você consegue entregar isso porque você vive a alegria. Mas é bom. Sabe, ele trabalha, ele viaja, ele curte, ele está com a família. Isso é a parte que a gente vê, né? Mas eu percebo, de fato, como eu já falei anteriormente, a congruência no que você vive e fala. Qual o conselho para todo mundo, para as mulheres, sejam elas empreendedoras ou não, para essas mães, para os meninos, para os homens? A gente estava falando lá atrás, no bastidor, que homem hoje em dia não sabe a diferença de chave de grifo, de fenda, nem da chave Phillips. Né? Então, para todos nós, como viver bem, como Carol, chegar a primeira aqui, assim? coisa, Carol, é você acreditar no que você tem. Se você tem uma ideia, acredita, aposta nela, põe para frente, com alegria, sabe, vai dar certo. Eu sei que às vezes é difícil, né, que às vezes tem uns baques que você leva, de tudo, mas se você não tiver essa premissa, eu acredito no que eu tenho para fazer. E fazer com amor. No que tem para hoje, a né? A mãozinha, o melhor tempero do amor é a mão. Nós temos um bloco que é bate-bola, se chama A Última Página. Agora as respostas são rápidas, no máximo em uma palavra ou em uma frase, ok? Vamos? Vamos lá. Seu negócio existe para? A alegria dos outros. O que você nunca negocia? Honestidade, ética. Empreender é? Acreditar. Cliente satisfeito é? Minha alegria. Uma decisão que mudou tudo. Essa é difícil. Continuar. Não, continuar você está na roda viva, né? Então a decisão. Nem. Uma palavra que define a sua trajetória. Dedicação. Sucesso é? Você acreditar. E o futuro do negócio? Não existe. Viver o presente. Uau! Muito boa. Eu escrevi aqui um manifesto, que é assim que eu tenho fechado Páginas Amarelas. Espero que faça sentido para você, né? Baseado no pouco que eu tive a oportunidade de conhecer. Toscanelo Massas. Comida não é só alimento, é encontro, é memória, é aquilo que une pessoas sem precisar de explicação. A mesa nunca foi só um lugar, é onde histórias começam, onde relações se fortalecem, onde o tempo desacelera. É um mundo cada vez mais rápido, sentar à mesa virou um ato de presença. E presença virou luxo. Massas podem ser feitas por muitos, mas emoção à mesa, isso exige cuidado, tradição e verdade. Não é sobre receita, é sobre intenção. Não é sobre servir, é sobre acolher. A Toscanelo nasceu de raízes, de família, de uma cultura que entende que cozinhar é um gesto de amor. E se mantém viva porque acredita no simples bem feito, no sabor que conforta, na experiência que fica. No fim, não é sobre o prato, é sobre quem está ao redor dele. A Toscanelo existe para isso, para transformar refeições em momentos e momentos em lembranças. Que lindo! Né? Muito obrigado. Obrigada eu, é um prazer te receber, é um prazer conversar com você, é um prazer poder tê-lo aqui. E espero que vocês tenham gostado, assim como eu, e que distribuam esse episódio para que outras pessoas que sonham em empreender, alguém que de fato continue trabalhando e deu certo, com qualidade, que é o que a gente preza aqui. Poder ter esse acervo de empresários, de empreendedores, e Brasília tem muita gente, e esse lugar aqui vai estar aberto para essas pessoas, né, que têm uma boa reputação, que entregam com verdade, que trabalham e que acreditam em você, um deles. Obrigada. Obrigado a você, querida. E até a próxima página.